O São Paulo tricampeão da América, tricampeão mundial, contra o Del Valle, que tem um projeto ambicioso, que está saindo do papel, campeão da Copa Sul-Americana em 2019, agora volta a ser campeão da Copa Sul-Americana, um time que nesse caminho eliminou o Corinthians, eliminou o Grêmio de uma pré-Libertadores, acabou vencendo até mesmo o Flamengo por um placar expressivo. Então, o São Paulo ser derrotado numa decisão para o Del Valle, dá para considerar vexame, Piperno, ou não? No atual momento, não, vejam, o Del Valle... No momento deu a lógica. Não, o momento mas até porque... Aí que eu ia chegar, porque São Paulo pegar o Atlético Paranaense hoje, quem tem mais chance, por exemplo, de ir longe numa competição? É claro que o Atlético Paranaense aí tem uma... sabe, eu não estou citando o Atlético Paranaense aleatoriamente. É porque você pegar as últimas 6 edições da Copa Sul-Americana, o Del Valle ganhou 2, o Atlético Paranaense ganhou 2. E os dois fizeram... O Del Valle já fez uma final de Libertadores, o Atlético vai fazer agora contra o Flamengo. E o Atlético também é reconhecidamente um belo projeto de clube. Então, não adianta... Veja, o futebol mudou de uma forma muito rápida. Primeiro, não existe mais aquele negócio de que tem um ciclo de cada um, o time está bem hoje, mas amanhã vai ser outro. Ciclo coisa nenhuma. Até porque o gigantismo econômico, ele impõe outras regras e ele bagunçou isso. Então, por exemplo, na Alemanha, cada um dominava num ciclo, cada grande era predominante em um ciclo. Agora são 10 anos seguidos de Bayern de Munique. A Itália, a Juventus ganhou 10 anos. Na Premier League, que é a liga mais... enfim, cobiçada do mundo, né? A liga mais vistosa do mundo, de longe, a mais rica, e onde mais se divide dinheiro. Nos últimos tempos, o protagonismo ele tem ficado também entre Manchester City e Liverpool, quer dizer, não tem mais 6, 8 clubes disputando o título. Isso está se afunilando no mundo inteiro, a gente fala toda hora, e parece que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Então não adianta o torcedor de São Paulo, o do Corinthians, do Fluminense, bater no peito e falar: eu não estou bem agora, mas isso é cíclico, enfim, daqui a pouco a gente volta. Não vai voltar mais se não fizer mudanças estruturais importantes. Aliás, desses que eu citei, quem mais faz é o Fluminense. E aí os dois gaúchos, especialmente o Grêmio, também tem um pouco. Então, o São Paulo até agora não vi dar um mísero passo, no sentido de que, eu vou me impor algum sacrifício para tentar recuperar aí a grandeza que eu já tive um dia. O São Paulo ficou debochando dos outros aí há algum tempo, e o Mauro citou a história do Carlos Miguel Aidara com o Palmeiras em 14, e eu acho que ele se esqueceu de fazer a obrigação dele, e acabou ficando para trás. Então, 10 anos atrás, todo mundo, os grandes aqui de São Paulo, eles tinham dívidas mais ou menos parecidas. Hoje, um deve 1 bilhão, o outro deve 300. Isso é muito diferente. Um deve 0,4% daquilo que ele... 0,40% daquilo que ele arrecada num ano. O outro já deve 2 anos de budget. Então, como é que vai se dar o luxo de achar que isso é cíclico e que vai se recuperar já já? Não vai. O São Paulo, hoje, esse São Paulo, não só o do Carlos Miguel Aidar, mas o São Paulo de uns 7, 8 anos para cá, passando pelo Leco e o final lá do Juvenal Juvencio, o São Paulo caminha para se tornar um clube irrelevante. Irrelevante. E não é à toa que nos últimos 14 anos só ganhou um Paulistinha e uma Sul-Americana lá atrás. Ou seja, está muito difícil para o São Paulo voltar, de fato, a ser o gigante que sempre foi. E com essa derrota de sábado, né, a gente agora muda o corte, né? Na última década, um paulista. Porque o título da Sul-Americana de 12 já ficou para mais de uma década. Verdade. Você começa a contar em 2013 até 2022. Então, no recorte de uma década, o São Paulo tem um campeonato paulista. E nada mais. Não é uma coisa que o Ituano. É impressionante isso. Isso é um dado assim, impressionante e assustador, porque qual outro grande clube brasileiro tem tão pouco tempo? E Mauro, tão pouco tempo? Na média, até porque o São Paulo é o mais jovem dos grandes clubes, né, de 1930, São Paulo até então é a maior média de conquistas, né, por ano. E vive os piores. Mas de 57 a 70, de novo, estava construindo o Morumbi, você tinha um mega Santos do Pelé, você tinha a primeira academia do Palmeiras, você tinha o Botafogo que até teve menos conquistas, você teve o Cruzeiro de 66, era um outro momento, tinha até menos torneios disputados, né, menos chance de ser campeão. Agora não, até porque inclusive a situação financeira e institucional, isso que o Mauro falou, a gente sabe. Mas né? o tamanho, o que impressiona a gente é o tamanho do São Paulo. É isso que é assustador viver esse momento. Então isso aí, você traz uma comparação para os gigantes do Rio de Janeiro.
Vasco da Gama, o Botafogo de Futebol e Regatas. Esses clubes foram desaparecendo. O São Paulo pode acontecer isso. A mesma coisa. Você pode desaparecer. Mas ainda, por exemplo, Botafogo e Vasco, claro, não é que você vira SAF que já está tudo resolvido. Sim. Há um processo. Mas é isso que eu ia dizer, como é que é, Kelman? Kelman, desculpa. É isso que eu ia dizer. No momento, Kelman. Exatamente isso que eu ia dizer. Ou o São Paulo se coça rápido para comentarista junino. Para arrumar essa tal de SAF, para arrumar um parceiro como tem o Palmeiras, para fazer uma gestão como buscou fazer o Flamengo e conseguiu fazer o Flamengo, ou se coça rápido, ou então a tendência é só piorar. Porque se continuar o continuismo de gestão do São Paulo, que o gestor do São Paulo é um gestor extremamente vaidoso, é histórico isso. Não é só o Casares, que é um cara vaidoso, que adora uma redinha social, não é nada disso. Desde sempre, o gestor de São Paulo. Dá para dizer. Desde sempre, Juvenal e todo mundo. Gestor de São Paulo, aqueles caras mais antigos, sabe? Talvez a gente não inclua. Mas mesmo assim, um Laudo Natel, que foi sempre um cara low profile, mas governador do Estado. Virou governador. Então, São Paulo teve essa coisa muito do gestor ser assim, pavãozão demais. Sim. Sabe? E isso não funciona mais no futebol. Futebol moderno hoje tem que ter gestão moderna. Por isso que esses três aí estão nadando de braçada. O Atlético não esse ano, né, que não foi bem, mas é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Copa do Brasil, não é isso? Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, eles estão nadando de braçada. E o São Paulo tomando volta e risco no capacete sem parar. O Nilson... Entendeu? Volta e risca o capacete do São Paulo. Desculpa te interromper. O capacete tricolor tá ficando com um monte de cores. Desculpa te interromper, eu vou precisar fazer um break agora na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate-Pronto para você. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, Nilson, devolvendo a palavra, para você é um vexame o São Paulo perder para o Del Valle na final da Sul-Americana. Não é perder para o Del Valle, isso que o Ricardo falou é verdade. O Del Valle 2016 para cá ganhou muito mais que o São Paulo em nível internacional. Muito mais, ganhou duas Sul-Americanas, foi vice-campeão de uma Libertadores da América. São Paulo em 10 anos tem um Campeonato Paulista, como destacou o Mauro, um Campeonato Paulista em 10 anos. É uma piada, rapaz. A tendência é piorar cada vez mais. Se continuar esse tipo de papinho no São Paulo, não temos dinheiro, não tem condição, e ninguém se coçar para mudar essa gestão que tem o São Paulo. A gestão do futebol, que eu digo. Pô, os caras podem ficar lá com o presidente, vai cuidar da peteca, vai cuidar da parte social, vai cuidar, mas deixa o futebol, transfere o futebol, entrega o futebol para uma empresa, algo precisa ser feito. Não tem a Red Bull que veio aí e pegou lá o Bragantino? Porra, eu acho que teria interesse. Pegou até o coração do Flávio Prado. Eu acho que você teria interesse se conversar de uma empresa desse porte, se interessar também em pegar o São Paulo. Ou não. Olha o São Paulo, olha o que é o São Paulo. Olha o que é. Você agregar a imagem ao São Paulo, que historicamente vencedor, é muito bom. O futebol brasileiro tem uma coisa engraçada. Ele, nos últimos tempos, passou a contratar técnicos estrangeiros. Eu acho o intercâmbio de ideias muito saudável e até vejo o Campeonato Brasileiro desse ano, e lá desses 2 últimos anos, melhor que os anteriores, também por conta disso. O futebol brasileiro contrata, principalmente aqui na América do Sul, cada vez mais jogadores, porque a economia do Brasil está melhor que a da vizinhança, então ficou mais fácil. Só que o futebol brasileiro não pensa em importar gestor. Está na hora de alguns clubes começar a pensar em trazer gente de fora. Não só clubes, mas também federações, a própria CBF. Trazer gente de ligas muito mais bem-sucedidas para poder exatamente trazer também novos métodos. O problema é deixar de desmamar, né? Porque os caras acostumaram a mamar nas tetas, então, né? Mais fácil aqui durante hoje. décadas e décadas e décadas e décadas, todo mundo mamando nas tetas. É desmamar, é isso que é o problema. Cada clube hoje aqui no Brasil, ele tem o seu centrão. Então vamos dar um cargo para uma, direção para outra, direção da piscina para a turma da carteirinha. Não é? Esquece isso, quer dizer... Ou então dá lá o departamento de peteca para alguém, mas traga para gerir o futebol gente de centros muito mais bem-sucedidos.
Eu acho que não é demérito algum. O Brasil se orgulha quando exporta jogador. Acabou o romantismo no futebol, acabou, né? Vamos trazer quem dá resultado. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan, daqui a pouquinho em todas as plataformas, para você que acompanha aqui o Bate Pronto, nesta segunda-feira, falando do São Paulo, que perdeu a decisão da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. E estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, o Bate Pronto para você, a Jovem Pan, que é rádio, que é TV, também está presente na internet, com o nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. A gente agradece a audiência e nós temos aqui uma enquete sobre o Rogério Ceni. Né? A gente deixou uma pergunta para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você é a favor da permanência do Rogério Ceni ou, né, do desligamento de Rogério Ceni na equipe do São Paulo? Por enquanto, 65% está votando pela permanência de Rogério Ceni, quer a permanência do Rogério Ceni para 2023, e 35% estão respondendo que não querem mais Rogério Ceni no comando do Tricolor. Até sobre essa questão, eu vou pedir aqui para a produção do Bate Pronto já separar pra gente a sonora do Rogério Ceni, porque ele foi questionado em relação a isso. Vai ficar no São Paulo? Não vai ficar? Depois de uma série de declarações, nós temos aqui a fala do Rogério Ceni logo após a derrota do São Paulo na Copa Sul-Americana. Hoje era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquista. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades, compareceu e num número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com títulos, sai chateado, tem uma volta toda para fazer. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Uma coisa que nós vamos analisar nos próximos dias para ir jogar o Campeonato Brasileiro, ver esse primeiro jogo que nós temos aí. Nós temos um jogo adiado e nós temos o jogo já contra o Botafogo. Vamos analisar com calma. Tá aí a palavra do Rogério Ceni, que despistou bastante, né? Não quis responder sobre essa pergunta. Destaque para a reta final da sonora, né? Isso é uma coisa que nós vamos analisar nos próximos dias. Vamos analisar com calma a declaração do Rogério Ceni sobre o seu futuro no São Paulo Futebol Clube. E o Mauro César tocou num ponto importante, porque ele falou do Muricy Ramalho. Hoje são dois escudos que o São Paulo tem, né? Rogério Ceni e Muricy Ramalho. Se um sair, provavelmente o outro também deve seguir o mesmo caminho. E aí o São Paulo perde dois escudos importantes, né, Mauro? E o dirigente, né, o presidente e todos aqueles que o cercam também, né? Aliás, isso já acontecia na gestão anterior do Leco, né? Vários ex-jogadores, o Rogério foi um deles, né? Foram colocados em cargos diferentes ali, ou na diretoria, ou como treinador, e isso, de certa forma, bloqueia um pouco ali a visibilidade, né, do dirigente que está por trás de tudo, que é o cara que está tomando as decisões, que tem a caneta e que caracteriza ali, aliás, é o responsável maior por tudo que acontece no clube em momentos tão difíceis, né? Imagino que se isso acontecer, o Casares vai ter que buscar ali na lista de ídolos do passado do São Paulo alguém que possa ocupar um cargo ali no clube, né? Para ter um novo escudo, né? E eu estava vendo, inclusive, aqui um texto do colega Rodrigo Capello, né? Ele faz uma abordagem muito interessante, assim, que o torcedor de São Paulo naturalmente não vai concordar, não vai gostar, mas é pura realidade, né? O título do São Paulo, no sábado, ele realmente premiaria a inconsequência, a incapacidade e castigaria o contrário, o clube que vem fazendo um trabalho correto o tempo todo. É bem isso. E o futebol permite essas coisas. Eu já falei aqui em outras ocasiões, agora o Cruzeiro, eu vi algumas pessoas falando do Cruzeiro semana passada, Cruzeiro, superação é uma pinóia, 3 anos na Série B, precisaram vender o Cruzeiro para entrar alguém ali capaz de organizar minimamente, e o Ronaldo se cercou, me parece, de pessoas minimamente capazes, romperam com elos do passado, como o próprio Fábio, que está no Fluminense, que era um jogador ainda caro para o Cruzeiro, na realidade do clube, na Série B, pelo 3º ano seguido, e a receita despencando, dívida enorme, vários problemas. Isso a SAF, né, fora o clube ali, quer dizer, é um rolo sem fim. Aí o Cruzeiro sobe, não, superação não, agora um trabalho bem feito, correto, com um jovem treinador, com jogadores desconhecidos, mas num time organizado, e o Cruzeiro foi bem. Seguisse daquela ideia anterior, com vários jogadores caros, olha o Grêmio, o elenco do Grêmio. Perdeu agora para o Sampaio Corrêa. O Grêmio tem o mais caro elenco da Série B.
Olha o Vasco, a situação do Vasco. Não conseguiu ganhar do Londrina. O Vasco está ameaçadíssimo de não subir. 8 derrotas seguidas fora de casa. O Vasco está fazendo uma força desgraçada para não subir. E o jogo do Londrina, na sexta-feira, tem uma característica interessante. O Londrina, na tabela, você olhava, não, o Londrina tem que ganhar. O Londrina quis empatar. Porque o Londrina aposta que o Vasco vai perder fora de casa. Que é lógica. A lógica. Que perde 8 seguidas fora de casa. Que não perca, que empate 2 partidas. Já tá bom pro Londrina, porque ele está 3 pontos atrás. Se ele ganha seus jogos, ele pode encostar ou ultrapassar. Então, o Cruzeiro fez o contrário. Ele saiu de um modelo totalmente fracassado. O Felipão passou por lá, outros passaram por lá. Ninguém conseguiu dar jeito no Cruzeiro. Então, não é superação, não é nada, não. O Luxemburgo é organização. O Cruzeiro se organizou dentro das suas possibilidades, montou, num ambiente profissional, um time bem sucedido. O Del Valle é o que ele faz há anos lá. Desde 2016, quando foi vice-campeão da Libertadores, eliminou times importantes. Então, de fato, acontecem essas coisas. Agora, antes disso tudo, o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil. Depois se descobriu que o Cruzeiro estava envolvido em casos de polícia, Ministério Público lá. Mas as taças estão lá. Isso acontece demais aqui no futebol brasileiro. Então, não estou dizendo que o caso do São Paulo é semelhante do Cruzeiro, mas seria um prêmio a uma gestão, a uma sequência de gestões de diferentes presidentes que não primam pela organização. E o discurso do presidente de São Paulo, quando assumiu, era de austeridade, de colocar a casa em ordem, igual o discurso do presidente do Corinthians. Nenhum dos dois fez isso. É curioso, curiosa a coincidência. O Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. Ah, mas aí o estádio, isso depois a gente vê. Depois a gente vê como é que fica. O Cruzeiro tem mais de 20 pontos a mais que o Vasco. Os dois jogando o mesmo campeonato, as mesmas condições, e os dois viraram SAF. O do Vasco ainda está aí em transição. Sim. Então, o Vasco fica. Então, o Vasco se deu ao luxo, por exemplo, de ficar 1 mês e meio, 2, treinado por um interino. E aí, depois do interino, ainda traz o Jorginho. O Cruzeiro não. Procurou no mercado alguém jovem e tal, com uma outra cabeça, enfim. E o time do Vasco, o elenco do Vasco está cheio de jovens, ótimos jogadores. Um dia joga um, outro dia joga o outro. O Vasco, ele ainda não consegue fazer essa aposta definitiva nessa molecada de bom nível que está lá subindo. Enche o time lá de 40, enfim. Agora, o São Paulo ainda tem uma coisa importante nessa temporada, e tem que ser o foco do São Paulo. São Paulo ficar ou não em 8º lugar no Brasileiro vai dar uma diferença muito grande no caixa. Porque se São Paulo não ficar em 8º lugar e não jogar o classificatório para a Copa Libertadores, São Paulo vai ter que jogar outra Sul-Americana que dá $300 mil de cota por jogo na primeira fase. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, já tem um dinheiro mais ou menos parecido por jogo, e se passa para a fase de grupos, já tem $1 milhão por jogo. Para quem está numa pindaíba danada, é quase que uma questão de sobrevivência. Então não adianta o São Paulo, né, se achar soberano, ficar lamentando. Que soberano! Tem que ir, e ao mesmo tempo, tem que ir, ninguém nega, mas ao mesmo tempo, até pelas carências, dele, e não só do São Paulo, mas de outras equipes que já passaram por isso. Fluminense agora, para pegar o exemplo mais recente, a pré-Libertadores, lamentavelmente para os clubes brasileiros, e olha que jogam 78 a Libertadores, entre as fases preliminares, não é mais garantia de que você vai para a fase de grupos, e é garantia que você vai ter 4 datas, né, a mais, que podem ser de viagens mais complicadas. O teu calendário, que já é insano, vai ficar ainda mais irritado. Mas claro que é melhor jogar Libertadores do que a Sul-Americana. E aí é fácil resolver. Mas até também. Isso também não é aquela coisa. Não, vamos para fases preliminares da Libertadores, tá uma maravilha. Não necessariamente. Ô, João Mauro, mas isso é fácil resolver. É também o dirigente ter a lucidez para falar, olha, é o seguinte, Campeonato Paulista, vamos jogar com o Sub-13. Porque o nosso objetivo é passar por essas 2 fases e entrar na fase. Agora, qual é o dirigente hoje, a não ser alguma exceção aí, que tem hoje coragem para falar isso aí pro torcedor? Se parar nas quartas, o Palmeiras quase foi morto o Abel, porque ele jogou. Você foi jogar na semifinal com o time titular em Itaquera. Com esse elenco que tem o São Paulo, que é um elenco que não tem vergonha de perder, você acha que esse time do São Paulo vai se classificar para uma pré-Libertadores? Acho difícil. Nada garante. Muito difícil chegar em 8º, se classificar para uma pré-Libertadores com esse elenco borocochô que tem o São Paulo. É um elenco que não tem vergonha de perder. O São Paulo é assim, ó, ganhou, perdeu, empatou. Quando você tem um grupo assim, você não vai ganhar nada nunca. Nisso o Rogério poderia também incutir nos jogadores. Os caras têm que ter apetite, gana, força, já que você não tem qualidade técnica, porque a qualidade técnica... O grande jogador de São Paulo é o Caleri, é uma piada. Isso é uma piada.
Sabe? A esperança tricolor é o Caleri. Porque hoje eu vou estar com o Serginho Chulapo hoje à tarde. Para quem já teve Serginho, Careca, Luiz Fabiano, França, Toninho Guerreiro, para voltar um pouco mais para o passado. Para quem teve esse nível de jogador... Leônidas da Silva. Leônidas. Hoje você tem Careca, você tem, como é que é o nome da Caleri? Você está de piada. Então, esses jogadores do São Paulo, tem isso também. A gente culpa uma série de coisas, mas você tem um grupo, na minha opinião, esse grupo do São Paulo, é um grupo muito borocochô. É um grupo que não tem apetite, falta gana, falta vontade, Sabe, eu não vou falar a palavra empenho, porque acho que empenho até o cara tenta, mas é aquele limite, nunca acima do limite, entendeu? É um empenho necessário e mais nada. Tem muita gente detonando o Caleri pela atuação, pelos gols perdidos, mas você é a favor da permanência do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, Nilson? Não, acabei de falar. Você não acha que o Rogério Ceni... Se eu fosse gestor de carreira do Rogério, ele me contratou, dá uma grana violenta. É que você bom pro São Paulo e ruim pra ele. Você falou da gestão de carreira, mas você acha que o São Paulo tem que permanecer com o Rogério ou não? O São Paulo não vai mandar ele embora porque já renovou o contrato. Eu acho que é mais fácil ele pegar o boné e sair. Sim, cai fora, se eu fosse gestor de carreira do São Paulo, eu faria isso. Mas você não faria nenhum esforço se eu fosse falaria, do clube? Rogério, vai dirigir. Uma conversa? Não, vai dirigir. Você já imaginou o Rogério, dentro do quadro que o Mauro colocou aí, o São Paulo tem que voltar para uma Sul-Americana e ele tem que começar todo o trabalho de novo dentro de uma Sul-Americana? Você já imaginou que fardo é isso? Não, vai para um outro clube, ele está se preparando, começando a falar inglês fluente, isso é bom. Vai para o exterior, dirige um clube menor no exterior, entendeu? Vai ganhar experiência. Que é o projeto de vida como treinador, sempre foi. Isso. Vai ganhar experiência lá fora, dirigindo outro clube, mas não aqui. Ou então outro clube brasileiro. Tem tanto clube brasileiro aí. Tem clube brasileiro que ele tem condições de dirigir. Objetivamente, se eu sou Rogério, eu fico onde estou, por enquanto. E se eu sou São Paulo, não tenho a menor dúvida que o Rogério é meu treinador para 2023. Sim. Só que todos sabem que é fundamental melhorar. Como? Com esse grupo eu não ficaria jamais. E a questão financeira que não é fácil de ser resolvida. Sim.